Então, senhoras e senhores, vamos lá para a nossa última aula do terceiro bimestre. Depois nós trabalharemos já as aulas do nosso quarto e último bimestre. Nós vamos trabalhar o capítulo ainda 9, genética pós-Mendel. E hoje, para encerrar, nós vamos trabalhar vinculação ou ligação gênica, a herança do sexo na espécie humana, a herança influenciada pelo sexo e a herança limitada ao sexo. Estão lá da página 184 até a página 194. E a atividade é questão 5 da página 196 no caderno de atividade. Então, senhores, nós vamos começar então com a ligação gênica, que a gente chama também de linkage ou vinculação gênica. O que é isso? Então, os cientistas trabalhando, eles viram uma situação diferente da que Mendel ali trazia em seus relatos, que o Mendel falava da segregação independente, que ele dizia que os genes, eles saem, eles migram de forma independente, né? Não interessa se a planta é vermelha, rugosa ou é verde lisa, ela vai existir porque os genes saem independentemente. Eles verificaram que alguns genes, então, eles são ligados. Então, só quando o linkage ou a vinculação ou ligação gênica ocorre quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados em um mesmo cromossomo. A herança é chamada de vinculação gênica. Aqueles genes estão tão próximos ali naquele cromossomo que quando há quebra para que ele migre, eles vão junto, porque a quebra não tem como ser entre eles, pela proximidade. Nestes casos, então, a quantidade de gametas é, portanto, a frequência da descendência apresentarão diferenças em relação ao dihibridismo, aquelas migração de dois, né? Já que a incidência do crossing over será fundamental. Senhores, crossing over é uma pequena permuta gênica que ocorre na divisão celular, na meiose, quando um pedaço de cromossomo se quebra e vai para o outro cromossomo, e o outro cromossomo também quebra um pedaço e vai para o outro. Eles trocam pedaços de cromossomo, que é exatamente o que garante que um irmão seja diferente do outro. Porque se nós viemos do mesmo pai e da mesma mãe, nós seremos iguais, porque teremos a mesma carga genética. Só que ocorre o crossing over, que é essa quebra, e em cada um ocorre de uma forma diferente. Então é por isso que nós somos também diferentes, por causa do fenômeno crossing over. O crossing over ou permuta é a troca de partes entre cromossomos homólogos durante a meiose. E é um dos principais fatores para a variabilidade genética, para nós sermos diferentes. Veja só aqui a comparação do dihibridismo com o linkage. Ó, aqui nós temos azão, só um momento que passou aqui. Aqui nós temos azão, azinho, bezão, bezinho. O que é que eles vão formar, senhores? Ó, 25% de azão, bezão de combinação, porque ó, azão, bezão. Depois nós vamos ter azão, bezinho. Depois nós vamos ter azinho, bezinho, bezão. Depois nós vamos ter azinho, bezinho. Então 25% de cada um na formação dos gametas, no linkage e no dihibridismo. Aqui ó, nós vamos ter o que nós chamamos de gametas parentais e recombinantes. O que é o parentais? Eles são iguais, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então parentais. Quando eu falo de recombinantes, é que eles são diferentes. Aqui eu tenho no mesmo coisa azão, bezinho e azinho, bezão. Então veja bem, parentais são iguais. Dominante, dominante, recessivo, recessivo. Recombinantes, ó, dominante, recessivo, recessivo, dominante. Aí a gente tem os genes ligados ainda, que é o linkage, né? Na herança dos genes ligados, senhores, a frequência dos gametas de um heterozigoto, ou seja, daquele que é diferente, né? Depende da taxa de crossing over ou taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos homólogos. Então, quanto mais ocorrer essa quebra, maior será a incidência. Os gametas parentais, então, que é aqueles que nós vimos agora há pouco, eles são formados mesmo que não haja recombinação e aparecem em maior quantidade. Então, mesmo que não haja recombinação, ó, aqui não precisou haver recombinação, eles são formados. E é por isso que eles são maiores. Agora, os gametas recombinantes, não. Eles são formados apenas se houver permuta e aparecem em menor quantidade. Porque eles só vão ocorrer se houver o crossing over, a permuta gênica. A taxa de crossing over, então, ela é expressa em porcentagem e corresponde à frequência de gametas recombinantes formados na gametogênese. Quanto maior gametas recombinantes, aí maior será a taxa de crossing over.
Na vinculação gênica, a posição do gene no heterozigoto, azão, azínio, bezão, bezínio, pode ser cis ou trans. Isso é importante que os senhores saibam essas expressões, elas gostam muito de aparecer no exame nacional, cis ou trans. Estas posições, elas também podem ser utilizadas para se definir quem são os gametas parentais e os recombinantes. Posição cis, ó. Nós vamos ter no cromossomo em cima e cromossomo embaixo, tá? Nós vamos ter, ó, azão, bezão, ou seja, 2 cromossomos aqui, dominantes, com 2 cromossomos recessivos, com 2 genes recessivos no par de cromossomo homólogo. Aqui o primeiro cromossomo dominante, o segundo cromossomo recessivo, homólogo. Aqui eu chamo de posição cis. A posição trans eu vou ter, ó, um dominante e um recessivo. Um recessivo e um dominante. Então, quando eu tiver 2 dominantes e 2 recessivos, posição cis. Quando eu tiver um dominante e um recessivo, posição trans. Não esqueçam disso. A determinação do sexo na espécie humana, senhores, então ela ocorre de uma forma bem direta. A espécie humana, nós já estudamos, ela apresenta 23 pares de cromossomos, que são 46 cromossomos, né? Desses, 22 pares são autossomos, que são aqueles que não são ligados ao sexo. Ele não tem relação direta com a determinação do sexo. Um par é chamado de alossomos, que é o X e o Y, que são os cromossomos sexuais. São aqueles que vão determinar o sexo. A mulher, então, ela vai ter 2 alossomos. A mulher vai ter X, X. E por isso que ela é chamada de sexo homogamético, porque a mulher só tem X, ela só tem um tipo de cromossomo. Seus gametas sempre terão cromossomo X. O homem, ele vai apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y. E é o que a gente chama de sexo heterogamético. São diferentes, um X e um Y. Pois seus gametas serão metade um cromossomo X e metade um cromossomo Y. Então, no caso, quem vai determinar o sexo da criança? O homem ou a mulher? Pensem e eu vou responder daqui a pouquinho para vocês. Na mulher, um dos cromossomos X em cada célula permanece inativo e se constitui na cromatina sexual, corpúsculo de Barr. Porque se a mulher tem 2X, só um vai precisar para determinar, então o outro vai ser inativo. Senhores, percebam, a mulher só tem X. Se o homem mandar um X, o bebê vai ser mulher, porque tem X, X. Se o homem mandar o Y, o bebê vai ser menino, porque tem X, Y. Então quem determina o sexo é exatamente o homem. Heranças determinadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, alossomos, ou por genes autossomos, mas cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Isso é a genética relacionada ao sexo. Ou seja, é aquela herança que vai ser determinada por genes que vão estar localizados nos cromossomos sexuais, no X ou no Y. Ou está nos cromossomos que não são sexuais, nos autossomos, mas eles são só influenciados por hormônios sexuais. Aí nós temos 3 tipos de genética relacionada ao sexo. A herança ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. A herança ligada ao sexo, então, são genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X, ou seja, lá no cromossomo que a mulher tem 2 e o homem tem 1. Quando eu falo de herança ligada ao sexo, estou falando de cromossomo X. A herança restrita ao sexo é localizada na porção não homóloga do cromossomo Y. Então, quando eu falo de restrita ao sexo, estou falando de cromossomo Y. Estou falando mais de homem, que é só ele que tem o cromossomo Y. E a herança influenciada pelo sexo são genes localizados em cromossomos autossomos, ou seja, que não são sexuais, mas que sofrem influência dos hormônios sexuais. Então, veja essa diferença aí, que ela é muito importante. Os genes localizados na porção não homóloga dos cromossomos X, a herança ligada ao sexo. Quando são dominantes, senhores, o caráter é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente às filhas. Por que isso, senhor? Veja bem, a mãe, ela tem o X, os 2X. Então, a mãe mandando esse X, se esse X for dominante, esse X vai ter tanto na mulher quanto no homem, porque a mulher é XX, o homem é XY. Por isso que a mulher transmite tanto para meninos quanto para meninas. Já o homem só vai transmitir para as meninas. Por quê? Porque se o homem manda o Y não tem nada, vai ser homem. Se o homem manda o X, vai ser mulher. E se ele mandar o X com essa anomalia, então ele vai transmitir somente para as meninas. Quando ele é recessivo, ele ocorre ao contrário.
O caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens, porque os filhos homens só dependem de um X. Se eles recebem esse X da mãe, eles já vão ter anomalia se esse X for recessivo. As meninas só terão as características se o pai também tiver. Porque se o X do pai tiver, por mais que ele não desenvolva, mas a mãe mandando um X lá recessivo também ele vai desenvolver. Se o pai não tiver, a mãe pode mandar um X com problema que não vai haver problema. Aí nós temos duas anomalias, que é o daltonismo e a hemofilia. A herança restrita ao sexo, senhores, são genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y. Aí nós vamos ter os genes que a gente chama de holândricos, que eles só vai ocorrer no sexo masculino, porque se ele é o Y, só quem tem Y é o sexo masculino. Então nós temos a hipertricose auricular, que é um problema que nós vamos ter na nossa audição. E a herança limitada ao sexo, pelo sexo, são genes autossômicos cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Só se manifestam em um dos sexos. Exemplo, a produção de leite, por exemplo, em bovinos. Ela é uma herança ali limitada ao sexo, porque elas são genes, são cromossomos autossômicos, são influenciados por hormônios sexuais. Então, esses genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais, eles têm um comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominantes em um e como recessivo em outro, ou seja, tem uma variação de dominância. Algumas vezes são dominantes, algumas vezes são recessivos, algumas vezes no masculino é dominante, no feminino é recessivo e vice-versa. Então nós temos como, por exemplo, a calvície. Por que o homem desenvolve mais calvície? Porque o homem, se ele tiver o cesão ou o cesão cesíneo, ele é calvo. A mulher só é calva se ela tiver cesão. Se ela tiver cesão cesíneo ou cesinho, ela não é calva. E o homem só não vai ser calvo se ele tiver o cesinho. Prováveis tipos de herança, senhores, que nós temos. Nós temos autossômico recessivo. Nós temos aqui esses caras que são autossômico recessivo e eles transmitem então para a mulher. Tiveram vários filhos, mas só teve na mulher, porque a mulher já tinha um X com o X da mãe, então ela desenvolveu. E aqui então nós tivemos o outro passando para um menino, porque recessivo ele mandou aquele X, como ele tinha outro Y, ele desenvolveu. Quando é dominante, senhores, o pai aqui é dominante. O pai transmitiu para a filha e para 2 filhos. Aqui, o pai também, ele tem a anomalia, ele transmitiu para a filha e para o filho, quando é dominante. É ligada ao Y, que é a holândrica que eu falo. O pai, ele só transmitiu para os filhos. O pai só transmitiu para os filhos, porque ela é do cromossomo Y, então ela só pega em sexo masculino. Ligada ao X, recessiva. Quando é recessiva, a mãe só transmite para o menino. Quando é dominante, o pai transmite para as meninas. Então, senhores, quando você deu uma olhada lá no que seria o daltonismo, que é quando a pessoa confunde aquelas cores vermelhas com cores verdes, a hemofilia, que é uma dificuldade na coagulação, nós temos algumas proporções assim bem baixas disso, dá uma aprofundada lá no teu livro didático. Qualquer dúvida, então, os senhores me procurem no WhatsApp para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Até a próxima.